Muito bem, pessoal, estamos começando mais um encontro do NEFI. Hoje nós teremos parte 2 sobre o paradoxo do livre-arbítrio. Sim, meus amigos, quando se fala de livre-arbítrio, nossas mentes explodem, né, pensando sobre o assunto, várias discussões a respeito. Então, essa discussão ela foi iniciada num primeiro encontro, né, no mês passado, e agora nós vamos dar continuidade sobre esse tema, um tema que foi muito legal no último encontro, e agora nós vamos dar, enfim, segmento com ele, Juan Silva, ele que é o cara da filosofia aqui do Nefi, meu brother, e eu já vou passar a palavra para ele, para que ele possa aí falar mais sobre o assunto e nós refletirmos juntos, continuando, né, refletir juntos sobre esse tema do livre-arbítrio. Juan, contigo, meu querido. E aí, pessoal, boa noite, né, para quem está assistindo de noite, bom dia para quem está assistindo de dia, né, caso está assistindo pelo YouTube, boa tarde para quem está assistindo de tarde. A gente vai dar continuidade à questão do livre-arbítrio, que é uma questão muito complexa, né? Eu creio que não tem como a gente nem falar de liberdade e livre-arbítrio em duas reuniões, né, porque é algo muito complexo, algo que abrange muita coisa. A última reunião foi muito boa, né? O pessoal pediu para fazer uma parte 2 e a gente vai dar continuidade aqui para a gente encerrar a questão do livre-arbítrio, né? Creio eu que não tem como a gente conceituar o que é, né, de fato, a chave do livre-arbítrio, né? Isso seria até algo bem difícil para nós fazer, mas tem como a gente compartilhar opiniões, né? Compartilhar as nossas ideias sobre isso, beleza? Então, dando continuidade, né, então, fazendo uma bela reflexão aqui, uma breve reflexão aqui, pegando um pouco, pessoal, da questão do livre-arbítrio na história da filosofia, ele vai ser um pouco mais discutido, mais levado para o campo das ideias, vamos dizer, com Agostinho, né? Agostinho, que é o filósofo da vontade, né? Que ele fala sobre a vontade. Os gregos, por exemplo, eles tinham uma questão bastante ali, vamos dizer, meio equilibrada, né, com a busca das virtudes, etc. Mas eles não tinham, de fato, uma posição exata sobre o livre-arbítrio, né? Porque se a gente pegar um pouco dos pré-socráticos, por exemplo, na questão dos mitos de Homero, a vida dos gregos sempre estavam rodeado é, pelos mitos, né? Eles sempre agiam de acordo com os mitos. A sociedade, né, é redigida pelos mitos, etc. Então, os gregos não tinham o livre-arbítrio como nós conhecemos lá com Agostinho de Hipona. Isso é algo totalmente novo lá com Agostinho, né? Então, o livre-arbítrio ele começou a ser debatido mais de forma mais, mais difícil ali, vamos dizer, com Agostinho. Eu até estava conversando com um amigo hoje, no grupo, tem até uma teoria que Agostinho é, é, apoiou a expiação limitada e etc., essas coisas assim. É algo bem complexo, cheio de teoria, né? Mas a gente vê como é que a coisa com o Agostinho começou ali, né? Então, a gente vai pegar um pouco dessa referência aqui agora. Pegamos um pouco de Spinoza na nossa última reunião. Algo um pouco complexo de Spinoza, que ele pega um pouco da questão da substância, etc. Falamos também sobre a questão da liberdade humana sendo influenciada por alguns meios. Né? Será que nós somos realmente livres? Será que a nossa sociedade, ela de fato faz a gente ser livre? Né? Será que a gente, no dia a dia, nós somos de fato pessoas que agem por liberdade ou nós agimos através de alguns meios? Então, são questões que faz a gente questionar, que faz a gente buscar o sentido desses conceitos, certo? Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu separei algumas perguntas para a gente dar a sequência, para a gente, vamos dizer, o Nefi gosta de fritar o cérebro um pouco dos participantes, né? Então, vamos lá com as perguntas para a gente discutir, para a gente conversar aqui, beleza?
A primeira pergunta é o que eu estava acabando de falar, né? Com a correria do nosso dia a dia, com a correria do trabalho, do estudo, Israel estava falando com a gente mais cedo, né, sobre a questão do peso dos estudos que ele estava tendo, etc. Será que nós temos possibilidade de escolha durante o nosso dia a dia, durante a rotina da nossa vida? Nós temos a liberdade de escolha? Nós somos, de fato, um indivíduo livre para escolher livremente? O que vocês acham, pessoal? Então, eu acho que eu já tinha até comentado com você, eu comentado, sim, da outra vez. Só que foi em off, né? Agora eu vou tornar público aqui. Eu me lembro, cara, de aulas de sociologia, e nessas aulas de sociologia se falava muito a respeito dos papéis, né? Aquela coisa do controle social, né? Os papéis atribuídos, né? A nós pela sociedade. Inclusive, na reunião de feminilidade bíblica, ontem com a Gabi, aliás, se vocês não assistiram, já está aqui no nosso canal do YouTube, foi sensacional. Fala um pouco sobre isso também, né? Ela falou um pouco sobre isso. Eu creio que talvez determinadas coisas elas já estão pré-estabelecidas socialmente falando, e nós replicamos isso inconscientemente. A gente dificilmente as pessoas param para examinar a vida, né? Sócrates já falava, né? Uma vida não examinada não é uma vida digna de ser vivida, né? E eu estou lendo um livro do Os Guinness, A Grande Busca pelo Sentido da Vida, que é fantástico. E ele vai falar um pouco sobre isso também. Enfim, eu acho que algumas coisas, portanto, já são pré-determinadas, enfim, pelo menos socialmente falando, né? E a gente replica isso no nosso dia a dia sem se dar conta, muitas vezes, porque a correria, as atribuições, as responsabilidades do ser humano são tão grandes que ele não para por um minuto para pensar sobre a vida, para examinar ou se fazer questionamentos do tipo, por que eu faço as coisas que eu faço? Então, eu acho que no automático nós acabamos vivendo, sabe? Enfim, mais ou menos isso. A pergunta era se a gente tem liberdade no nosso dia a dia, é isso? Só para eu... Isso. Então, mais ou menos no gancho aí do que o Lincoln falou, eu estou procurando aqui um trecho de um livro, mas não achei o que eu queria falar, né? Então, eu vou tentar falar de cabeça aqui, é uma coisa que não é da minha área. Mas, o que acontece, né? Eu acho que tem várias formas da gente descrever o caminho que a humanidade percorreu até que a gente chegasse no modelo social, principalmente aqui no Ocidente, né, que é uma coisa mais comum e tal, não muda muito algumas questões, o que muda é mais a cultura. E aí, por exemplo, tem o contrato social lá de Rousseau, tem as explicações marxistas, né, que vão ali basicamente sobre a economia, sobre a economia ser a base da sociedade. E o que eu acho é que, olha, eu vou ser
vou tentar ser meio conservador e progressista ao mesmo tempo, ó. Porque eu acho que o caminho que a gente percorreu aqui, ele, de certa forma, foi um caminho de desenvolvimento e quando a gente chega nesse estado de sociedade do século XXI aqui, foi o melhor que a gente conseguiu ao longo da história, certo? Seja por pessoas que tiveram boas ou más intenções e tal, e chegou nisso. Cá estamos, no século XXI. O que eu penso é que a gente não tem liberdade para poder sair desse sistema de vida que a gente vive hoje. Eu não consigo, eu, Israel, juntar meia dúzia de pessoas que querem viver um método de vida, um estilo de vida que não seja capitalista. Eu não consigo fazer isso. Eu também não consigo. E aí, isso vai ser um problema lá na frente, né? Eu acredito que a gente não consegue ter um estilo de vida social, conjunto que seja regrado no hedonismo. Eu acho que isso vai dar ruim, certo? Mas por que que eu estou falando isso? É porque eu acho que quando a gente está inserido dentro de um sistema, agora nesse sistema capitalista, e aí tem todos esses aspectos aí ideológicos e tudo mais, a gente não tem liberdade de sair fora disso, né? E aí a gente quer viver outro tipo de coisa, como essa sociedade aí hedonista, ou como as pessoas querem viver o marxismo e tal, o comunismo, e elas não conseguem. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente não tem liberdade. Só para enfatizar bem, tá bem enrolado, mas a resposta vai sair. Só que quando o nosso estilo de vida, assim, o que eu, Israel, dentro desse sistema eu posso fazer, aí eu acho que a gente tem liberdade, entende? Nas minhas decisões mais pessoais. Além disso, tem um texto da Hannah Arendt que ela fala sobre. Eu li faz muito tempo, mas sobre engrenagens e os dentes das engrenagens para descrever a sociedade nazista e tal. Não sei se você já viu, Lincoln, esse texto é muito conhecido no direito. E, de certa forma, as pessoas, elas são os dentes da engrenagens, não é? Que é consequência ali do sistema, entende? E aí eu tenho muito isso na cabeça, sabe? Que a gente acaba sendo muito fruto do nosso tempo, sempre vai ser isso. Mas as nossas liberdades estão mais nas nossas individualidades, do tipo, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou estudar, eu vou trabalhar. E aí entra também essa coisa que o Lincoln falou, e aí eu não quero ser determinista, mas a gente é muito influenciado pelo meio que a gente vive, porque, por exemplo, eu moro numa área periférica e eu não conheço ninguém que estuda na USP. Eu sou o único de todos que eu conheço daqui que estudou na USP. As pessoas não sabem que a USP é uma universidade pública, entende? Não sabe que existe essa possibilidade e elas vivem nesse automático. Eu vou estudar, tentar terminar o ensino médio, trabalhar, vi- construir uma família ali, ter meus filhos e viver minha vida, sabe? Também tem essa questão. Mas aí, eu vou parar já. Aí, quando a gente tem um esclarecimento, assim, algo, um vislumbre ali fora da caixa, que a gente tem outras coisas para viver, eu acho que a gente pode exercer a nossa liberdade também para viver esse tipo de coisa diferente. Bom, essa é a minha resposta e a minha colaboração. Não sei se foi muito boa, mas é isso. Eu lembrei, mano, isso que você falou no finalzinho aí, um pouco da questão do mito da caverna de Platão, né? Eu sempre gosto de me recorrer ao mito de Platão, cara. Inclusive o Jonas Madureira, a build do Instagram do Jonas Madureira é um pouco sobre isso, sabe? O Jonas ele coloca quebre os grilhões da cela, mas não se assuste se o prisioneiro não sair. Talvez a cela seja absurdamente confortável. Ou seja, o prisioneiro, a pessoa, ela
ela tá numa célula totalmente vendada, totalmente presa, vamos dizer, no nosso na nossa língua de hoje, né, a questão do sistema, né, mas só que ali está confortável para ela, né, ali está confortável para essa pessoa. Mas a partir do momento que alguém chega lá e quebra os grilhões e fala, opa, você tem liberdade para você fazer alguma escolha e tal, etc., a pessoa não quer sair porque ela se sente confortável de fato, né? Você também falou um pouco antes sobre a questão como vou dizer, da, do que a gente vive hoje na modernidade, né? Na questão também que você disse do marxismo, etc. Tem um filósofo moderno que ele é até muito bom de ler, o nome dele é Luc Ferry. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Luc Ferry, ele fala que a humanidade ela passa por três transcendências, vamos dizer. A transcendência grega, né, que é os mitos e tal, a pessoa ela se deixa levar pelos mitos. A transcendência teológica, né, que era da Idade Média, né, teocêntrica. Aí depois cai para o racionalismo ali, né, vamos dizer. Mas só que hoje ele fala que nós estamos vivendo também um tipo de transcendência. Mas só que não é uma transcendência cosmológica, metafísica mais. É uma transcendência que vem do próprio homem, que ele chama de utopias laicas, que é a transcendência do marxismo, do capitalismo, do patriotismo, né? Que a liberdade do homem ela está presa dentro dessas utopias laicas que o homem vive dentro, né? Dentro dessas ideologias que o homem vive dentro, né? Então, é algo bastante interessante que o Luc Ferry fala, porque o homem ele sempre tenta buscar algum tipo de transcendência, algum tipo de coisa para regrar um pouco a vida por ele, né? Dá um pouco de crise existencial, mas é algo que é bom a gente questionar, né? É algo que é bom a gente levar por conta. Quando você fala essa questão das utopias, né, que o Luc Ferry vai dizer, eu me lembro muito do David Koyes, né, Visões e Ilusões Políticas, porque ele traz cada uma dessas ideologias e as idolatrias por trás dessas ideologias, e essas idolatrias por trás dessas ideologias faz com que muitas vezes os homens, né, se prendam nessas ideologias e aí eles não conseguem mais agir de uma forma mais livre, vamos dizer assim, porque ele está tão vinculado a essas utopias, como o Luffy fala, ou essas ideologias, como o Coises fala, que ele já não, ele já fica aprisionado, aquilo ali, a ideologia já toma conta dele, né? A ideologia ela se torna o ídolo mesmo da pessoa e a pessoa ela simplesmente replica aquilo que ela, enfim, devota o seu coração, a sua alma. Então, eu acho muito legal quando você fala esse ponto do Luke Ferri, porque eu faço uma conexão ao que o Paz faz, também, fala, né, no Visões e Ilusões Políticas. Eu acho isso bem legal. Muito bom. Isso é bem interessante quando eu vi isso do Luc Ferry, isso que você falou também, porque é exatamente isso, né, cara? E são os mesmos que criticaram a religião, né? São os mesmos que criticam a religião. A religião faz a pessoa ser isso, ser aquilo, né? Mas essas pessoas, elas criam essas ideologias, essas utopias, né? Que regem a vida por elas, né? Por isso que a filosofia também, ela cai em um sistema de crise hoje em dia. A filosofia está no sistema de crise hoje em dia porque a filosofia ela faz você sentar e faz você questionar essas utopias. Ela faz você questionar essas transcendências, né? Ela faz você questionar isso. Então, é por isso que as pessoas estão pegando a filosofia e levando a filosofia até para um partido ideológico, né?
usando a filosofia como um viés ideológico, mas a filosofia não é um viés ideológico. Ela é aquilo para você sentar e questionar, e fundo, né? Para você tentar um pouco manter a sua razão sobre algo. Né? Foi isso até mesmo que, voltando lá na Grécia, por exemplo, os pré-socráticos, quando aquele tanto de deuses lá, Deus para eles, Deus falou, opa, vamos buscar algo racional sobre isso aqui, né? Não é só porque Zeus estava lá com a mulher, ele fez isso, sei lá como é que o mundo surgiu, não. Calma aí. Vamos buscar uma questão racional, né? Nossa vida não pode ser regrada por isso. Nossa liberdade não pode ser regrada por isso, né? Então, é algo que a filosofia ela sempre vai entrar nesse papel, mas infelizmente ela está sendo levada com um viés ideológico, infelizmente, né? Mas eu creio eu que é bom demais, né, cara? É bom demais. Pois é, né? Sempre o ser humano sempre buscando um meio para alguém decidir por ele, né? E hoje em dia esse meio, infelizmente, é a ideologia, essas utopias, né? Que regem a liberdade do homem. Mais alguém, gente? Quer falar mais alguma coisa? Sobre isso que você falou, só lembrando aqui, tá bem fresco, né? O Os Guinness, né, nesse livro, A Grande Busca pelo Sentido da Vida, ele vai fazer, ele vai levantar os seguintes pontos, né? Por que pessoas passam pela vida sem nunca sequer terem questionado, ou levantado pontos de questionamento, de perguntas sobre o que faziam, por que faziam, enfim. E ele começa a levantar algumas questões muito importantes e que também, de uma certa forma, pode servir para responder essa questão do grau de liberdade que nós temos nas nossas ações, né? Eu creio também que está muito ligado a essa questão de uma ausência de perguntas e questionamentos sobre a vida. Agora, por que também que as pessoas vivem muito no piloto automático? E ele começa a levantar pontos. A primeira delas é que as pessoas hoje se prendem muito no entretenimento, né? Como uma fuga para não encarar determinadas realidades pelas quais ela vivencia, né? Então, esse afogar no entretenimento, que nós vemos muitas pessoas hoje mergulhadas, é uma forma é uma forma pela qual elas também talvez o grau de liberdade delas também pode ser um limitador. O Os Guinness fala também que, às vezes, as pessoas não pensam e não levantam questões sobre a vida porque sempre deixa para depois. Ah, não, amanhã eu faço isso. Ah, não, falar de coisa séria? Não, hoje não. Amanhã, amanhã, amanhã. Então, são coisas que eu creio que também podem ser levadas em consideração quando nós nos perguntamos muitas vezes por que muitas vezes agimos sempre do mesmo jeito, da mesma forma, né? Eu concordo com Israel, né? Que o mundo ele possui certas estruturas e, enfim, talvez o grau de discricionalidade do ser humano pode não ser total em virtude dessas estruturas, mas ele ainda possui uma certa discricionariedade, mas ele pode agir assim ou pode não agir assim, entende? Então, eu creio que esses pontos que a gente está levantando aqui são muito importantes, né? Tanto a questão das utopias, né? Das ideologias, a questão também de uma vida muito centrada no entretenimento e pouca reflexão, a questão de não querer encarar determinados questionamentos e deixar para mais tarde, amanhã eu penso sobre isso, amanhã eu me preocupo, amanhã eu me questiono, enfim. E aí a vida passa e quando você, enfim, menos percebe, já está no fim, e, enfim, todos os questionamentos e perguntas que você poderia ter feito lá atrás e poderia talvez ter mudado o curso da vida, enfim, às vezes, às vezes essa falta de atenção
com a vida, né, com uma vida pensada, pode gerar um arrependimento muito grande no futuro. Exatamente. Isso aí dá até uma certa crise, né? Eu tenho muito disso. Às vezes eu fico pensando essas coisas e, nossa, cara. Mas é de fato isso mesmo, mano. É de fato isso mesmo. E isso é até meio tico, porque as pessoas, elas não gostam de questionar. As pessoas, elas não se sentem confortáveis até em questionar, sabe? A gente, no geral, a gente não se sente confortável em questionar. A gente tem medo de questionar, né? Eu lembro até de Sócrates, quando, quando ele vive a vida dele ali, questionando de fato sobre a vida, o que é o homem, o que é isso, o que é aquilo, e no final da vida eles pegam ele e mandam ele beber veneno, né? Por ele corromper a juventude. Assim, ele estava fazendo a juventude usar o seu mecanismo de pensamento e tal, mas aquilo lá foi um perigo, né? Opa, você tá corrompendo a juventude aqui, você não pode fazer isso, etc. E também, o que eu acho até bacana é que antes dele morrer, até meio engraçado, que ele vira e fala assim, ele faz uma série também de questionamentos, que não sei o quê, ele vai lá e manda o discípulo dele pagar a conta que ele estava devendo. Eu até achei engraçado isso aí. Mas enfim, gente, as respostas foram muito boas. Mas alguém quer apontar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Podem falar aí. Tá tranquilo? Então vamos partir para outra polêmica, então. Que é o seguinte, pessoal. A gente pode até ter falado um pouco sobre isso agora, né? Mas vamos ser direto na pergunta, que é o seguinte: com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, nós de fato pensamos, porque a gente tem, por exemplo, a questão do chat GPT, né? Que o Lincoln vai trazer em reunião, vai ser muito bom. Também tem até do próprio Google, né? Do Braille, do Google, das redes sociais, do Twitter. Será que o avanço da ciência e da tecnologia nós de fato pensamos? Ou a gente simplesmente repete as coisas? Ou essa é a pergunta. A gente pensa com esse avanço da tecnologia? Bom, eu acho que depende para quem que a gente faz essa pergunta, né? Porque acho que tem pessoas que pensam e pessoas que não pensam, infelizmente. Depende muito do uso que a gente faz da tecnologia. Agora eu não lembro quem que fez um comentário assim muito legal. Acho que foi alguém da física, alguma coisa assim, que disse que hoje a gente vive numa sociedade que depende da tecnologia, mas não sabe explicar ela, né? Não entende como que ela funciona. E aí isso tem muito, por um lado, daquilo que a gente fala de cooperação e tal, que a gente não precisa se especializar em tudo. Por exemplo, eu sou especialista em uma área, tal pessoa é especialista em tecnologia, outra é especialista em, sei lá, linguagens, e a gente trabalha em conjunto para a sociedade poder progredir. Mas, tirando esse aspecto, o jeito de viver das pessoas, às vezes, é um jeito que é refém da tecnologia mesmo. Só que ela tem limitações, né? E eu acho que a maioria das pessoas que são reféns da tecnologia, na verdade, elas são mais reféns do entretenimento e da vida fácil, sabe? Tem um economista
agora também fugiu o nome, nossa, hoje minha memória tá incrível. Que ele fala sobre, se eu não me engano, é Schumpeter, mas ele fala sobre criação e tal, inovação tecnológica. Isso eu tenho certeza que ele fala, mas eu não sei se é ele quem fala isso que eu vou dizer agora. Que fala sobre a criação da máquina de barbear, né? E aí, um homem precisa se barbear e aí criar a máquina de barbear para se barbear mais rápido e ter mais tempo para fazer as outras coisas. Para ter mais tempo para quê? Para criar outra máquina que agora, de repente, sei lá, limpa o pelo da barba, para ele ter mais tempo. Para ele criar outra tecnologia que agora faz, sei lá, o descarte do pelo da barba, para ele ter mais tempo. Para criar outra tecnologia, entendeu? É uma analogia mais ou menos assim que ele faz. De fato, o ser humano pensa quando ele cria tecnologia, mas eu acho que às vezes ele não pensa para que ele está criando essa tecnologia. E por outro lado, é, no dia a dia, as pessoas do cotidiano, assim, elas eu acho que são mais refém do entretenimento e os grandes é, monopólios tecnológicos, eles usam a tecnologia justamente para fazer essas pessoas reféns, né? E aí, por exemplo, tem o algoritmo do TikTok, o algoritmo do Twitter, o funcionamento das redes sociais, que é viciante. E aí as pessoas elas deixam de pensar porque elas caem nesses engodos aí que geralmente brinca com o sistema dopaminérgico humano e a pessoa deixa de pensar por causa disso. É, no- Enquanto o Lincoln responde a pergunta, eu vou procurar um vídeo muito interessante para recomendar aqui, é de um artista. Ele faz críticas a vários aspectos sociais, modernos, assim, e tem um vídeo muito interessante de alguém descendo o feed do Instagram. Eu vou procurar, vocês vão ver. É engraçado e é triste. E a gente às vezes cai nessa coisa aí. Então, sobre isso, quando você fala, né, se enfim, a tecnologia, né, se ela tem interferido na atividade do pensar. Eu vou dividir esse pensar em duas categorias. Eu vou, eu vou colocar o pensar como um pensar intelectual, e eu vou colocar o pensar também numa segunda categoria, que é a categoria de vida examinada, né? Do ponto de vista intelectual, a tecnologia, ela de fato, ela pode servir para nós como uma grande ferramenta que auxilia nos nossos estudos, nas nossas investigações acadêmicas, enfim, o mundo, obviamente, que ele evolui. Antigamente, eu me lembro que para fazer um trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca pública da minha cidade, Enciclopédia Barça, comprava ali uma folha de papel ao maço e ia ali na mão mesmo, uma coisa bem manuscrita, bem rudimentar e, né, enfim, trabalhosa, gastava-se um bom tempo, evidentemente, se fosse trabalho em grupo, mais tempo ainda. Com a evolução da tecnologia, a tecnologia ela otimiza esse, esse tempo de pesquisa. Agora, um problema que eu vejo é muitas pessoas se lançam na tecnologia de uma maneira muito aleatória. E a tecnologia, ela lança informações ali, de todos os tipos, para todos os gostos, todas as áreas, só que dificilmente a tecnologia vai se apresentar a você de uma maneira,
as informações que a tecnologia, enfim, se colocam diante de você, elas não se apresentam num formato de curadoria, né? Onde o conhecimento ele está todo organizadinho ali, bonitinho. Não, internet é uma coisa solta. E aí você é que tem que, enfim, meio que pensar ali aquilo que você quer. Então, para quem já sabe, para quem tem muito bem definido o objeto da sua investigação, o objeto da sua pesquisa, já sabe ali o que quer, ótimo. A internet ela é uma grande ferramenta. Agora, para aqueles que se lançam na tecnologia de uma maneira muito aleatória, ou para aqueles que utilizam da tecnologia como uma muleta intelectual, quando eu falo muleta intelectual, eu falo muleta intelectual no sentido de eu simplesmente pego um comentário ou uma opinião de uma pessoa e, se não reflito sobre aquele comentário, eu simplesmente me aproprio dele, né? Por quê? Porque eu estou com preguiça de ficar investigando, de ficar me lançando enfim, nessa investigação. Então, é isso aqui mesmo. E pronto. Então, aí eu vejo como um problema. Pode ser um problema, né? A tecnologia com relação a esse pensar, do ponto de vista intelectual. Agora, tem o pensar do ponto de vista da vida examinada. O pensar do ponto de vista da vida examinada, a tecnologia ela tem muitas distrações, muito entretenimento, e faz com que você cada vez menos questione e pergunte coisas com relação à vida. Então, você vai se tornando cada vez mais um simples andarilho na existência, sabe? E você simplesmente, é o que o Os Guinness fala, as pessoas vão se perdendo em meio às distrações, em meio ao entretenimento. Então, poxa, se eu tenho todo esse entretenimento, se eu tenho esse mundo vasto que é a internet na tela do meu smartphone ou na tela do meu computador, para que eu vou ficar perdendo tempo pensando sobre a vida, pensando sobre a minha própria vida? Então, eu creio que, do ponto de vista da vida examinado, pensar com o objetivo de examinar a vida, talvez a tecnologia tenha muito mais distrações, de fato, do que ferramentas que possam te impulsionar nessa busca. Até porque, quando se fala de vida examinada, eu, eu não consigo ter uma vida examinada simplesmente sentado no sofá da minha casa e esperando um insight vir para, opa, eureka, agora eu sei. Não. Quando a gente fala de pensar a vida de modo a examiná-la, nós precisamos nos lançar nessa busca. Nós precisamos ser honestos nessa investigação acerca da vida, entende? Então, eu acredito que, do ponto de vista do pensar intelectual, a tecnologia pode ser uma ferramenta, desde que aquele que, enfim, está buscando já saiba, né, já tenha mais ou menos definido o que ele quer buscar ali na tecnologia. Agora, do ponto de vista da vida examinada, o pensar examinando a vida, aí eu acho que a tecnologia realmente, como eu disse, ela oferece muito mais distrações e entretenimentos do que incentivos que levam você a parar e pensar sobre a vida. No fundo, muitas pessoas hoje são tão tomadas pela tecnologia que elas se tornam zumbis da tecnologia, sabe? Paradas com seus olhos vidrados ali nos smartphones, andando pela rua e não olhando mais para frente, não olhando mais para as pessoas, não olhando mais o mundo à sua volta.
a tecnologia, isso sim, eu creio que eu tenho uma certa segurança para falar isso. As pessoas, muitas pessoas estão perdendo a sua capacidade de contemplar o mundo. Muitas pessoas estão perdendo ou estão deixando de ter um olhar contemplativo porque focam demais apenas num olhar de entretenimento, um olhar que, enfim, eu quero entretenimento, eu preciso de distração, porque é dopamina, aquilo, me alivia, aqui, não, coisa séria, não, 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 pensar é sério demais para mim, não, deixa eu nas minhas distrações, porque as distrações, elas não me exigem pensar. Perfeito. Exatamente isso, cara. Perfeito. Que resposta. Exatamente isso. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta para vocês e vocês responderam de uma forma muito bom, né? Muito bom mesmo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque isso interfere diretamente na liberdade do indivíduo. Isso interfere na liberdade do indivíduo, né? A partir do momento que o indivíduo ele não consegue raciocinar por si mesmo, ele precisa de uma máquina para ele raciocinar, isso interfere na liberdade dele, né? É, o Lincoln falou muito bem na questão de você precisar sair para você examinar, para você criar, né? Para você criar conceitos, para você criar conceitos, você precisa sair, né, do sofá, da comodidade e se lançar, né? Se lançar no mundo, conversar, procurar, examinar, né? O pensamento ele tem muito isso, né? Que é a questão do raciocínio, do pensamento, da linguagem, e a partir disso que você consegue, né, elaborar a sua tese, né, os seus conceitos, mas hoje em dia as pessoas estão agarradas demais na opinião do terceiro e não pensam por si próprio por causa exatamente da rede social. Isso interfere diretamente na liberdade do indivíduo, né? É, e isso, mano, tem muito a ver mesmo, que tem um rapaz no Instagram, eu gosto muito dele, não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é um pouco engraçado, o nome dele é Mac MacGyver. É um pouco engraçado. Já deve falar dele, né? O cara é muito inteligente. Ele é muito inteligente, né? O cara é físico, é filósofo, ele é muito inteligente. Ele faz umas pesquisas sobre exatamente sobre isso, né? O quanto isso também está interferindo na liberdade humana. E fizeram uma pesquisa que as gerações que estão nascendo agora, as crianças que estão nascendo agora, quando elas chegam ali na idade de 5, 6 anos, eles estão tendo dificuldades para fazer educação física, dificuldades para pensar, né, dificuldades para se locomover, né? Professoras ainda estão chamando ele no privado, falando assim que não é só uma, duas, são muitos professores, professoras falando assim que o aluno está com o pé torto, que não está conseguindo correr, né? Que o aluno não está conseguindo se mobilizar, porque a internet, né? A tecnologia tem tomado esse tempo do aluno. Então, não está dando a liberdade para ele mais, para ele raciocinar, para ele buscar fazer um exercício, né? Isso está entrando totalmente nas próximas gerações e é algo muito perigoso que a gente está assim, entrando, né? Mas tem um lado positivo também da rede social. O Nico falou muito bem, né? Tem um lado muito positivo também da rede social, que é o lado onde você pode construir várias coisas através. Por exemplo, o Nefi está sendo pela tecnologia, né? É, muitos livros que a gente conseguia através só de pesquisa com biblioteca, caríssimos, a gente consegue através da tecnologia, né? Então, a tecnologia mal usada, a tecnologia que te usa de uma forma, de uma forma como se fosse um boneco, vamos dizer assim, né? É uma tecnologia que interfere diretamente na sua liberdade também como indivíduo. É a tecnologia que te interfere também nisso, né? É, por exemplo, eu estava conversando com, com um amigo meu, que está no ensino médio ainda, né? Aí eu estou conversando para ver como é que está o ensino médio hoje em dia.
né? A gente está querendo ser professor futuramente, tem que pesquisar para ver como é que tá, né? Eu fui conversar com ele e falei assim, cara, como é que tá a tecnologia na escola? Como é que tá isso no ensino médio? Porque na minha época tinha tecnologia, mas tinha o Braille. E não tinha muita coisa no Braille, né? Ele falou assim, cara, ninguém mais faz trabalho, não. As pessoas só jogam lá o tema, lá nas coisas, lá no chat GPT, que não sei o quê, cai tudo lá e dá pro professor. Ninguém mais raciocina mais não, né? Aí eu fiquei pensando, cara, que problemão, né? A galera da área de humanas, vamos dizer, vai ter um problemão para os próximos anos aí com os jovens, com os adolescentes, né? Então, algo que está interferindo na liberdade humana, infelizmente, algo que se você não usar de forma lícita pode interferir, né? É, também cai, né, na questão do meio termo, né, do equilíbrio, tudo que vai ao excesso é ruim, né? É necessário ter um meio termo, é necessário ter um equilíbrio, né? Mas alguém quer falar, gente? O Israel ia mostrar o vídeo. Ah, então, é que eu não achei agora de primeira, aí eu voltei para a reunião. Eu vou mandar lá no grupo, que é mais fácil. Se quiser pontuar mais alguma coisa, pode pontuar, gente. É algo bem polêmico mesmo, né? Ó, eu tenho uma dúvida. Tem um conceito que eles estão falando de inteligência por aí, que é justamente usar a tecnologia como uma ferramenta. Então, você não é mais aquela pessoa que sabe tudo de cor, mas você sabe utilizar bem as ferramentas que é a internet, que as nuvens por aí disponibilizam para a gente, para que você possa fazer o seu trabalho, sabe? É, O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é um tipo de inteligência mesmo? Porque eles falam que isso é um tipo de inteligência moderna, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Seria um polímata moderno. É, sim. Eu particularmente acho estranho. E aí também, nossa, hoje minha cabeça está muito ruim. Mas uma coisa que eu li, que no começo, né, estudando a história da FUVEST, e a prova era muito mais difícil do que é hoje. Absurdamente mais difícil. Tinha a prova oral, sabe? A prova da FUVEST já é considerada uma eu acho que deve ser a mais difícil do país na questão dos vestibulares, né? Mas antigamente era pior. Então, tipo, sei lá, tinha as obras literárias, e aí o professor fazia uma prova oral lá e falava, e o que tal personagem fez e tal, e o que significa. E hoje em dia, né, a gente vê que, na verdade, os professores no cursinho, eles passam resumos dos livros. É uma mudança muito, muito drástica. E aí fica uma questão, né? Será que a gente está mesmo mais inteligente? Porque a sociedade como um todo, ela não tem mais essa capacidade de sentar e ler um livro e se concentrar nele por muito tempo, porque já tem todos aqueles estímulos do celular e tudo mais. Eu não sei, sabe? É uma dúvida real. Eu queria muito entender por que que eles veem isso como algo positivo. Então, é interessante essa questão que você levantou a respeito do vestibular da FUVEST, né? Antigamente era mais difícil e hoje em que os professores de cursinho passam as informações de uma maneira bem comprimida mesmo, né? No direito não é diferente, porque no direito nós temos aí a prova da OAB, então muitas pessoas, enfim, fazem cursinhos, né, para passar na OAB, para concursos públicos, né, vários, enfim.
E geralmente o formato dos cursinhos é exatamente isso que você falou. Você pega várias informações e você comprime, sabe? E fica uma coisa meio que direito esquematizado, direito penal simplificado. Tem até um autor do direito que eu gosto muito, que é o Lênio Streck, e o Lênio Streck, ele critica exatamente essa questão de um direito facilitado, um direito resumido, um direito comprimido em termos de informações, porque, na verdade, quando a gente fala de ciência, de uma forma geral, seja direito, seja filosofia, enfim, economia, teologia, não tem simplificação. É um labor, é um trabalho, sabe? As pessoas querem o bônus sem o ônus, sabe? Então, eu creio que nessa, nessa ânsia por uma facilitação do conteúdo, muitas vezes se perde no caminho, ou então se suprime, se retira, né, etapas essenciais do saber. Principalmente quando a gente fala de um saber de uma área específica, né, um saber científico, enfim. Então, de fato, o que talvez esse dado, né, da FIVEST que você trouxe aqui, talvez isso indique que, com o passar dos anos, a profundidade que havia antes em termos de saber para você entrar em uma instituição como a USP, com o tempo essa profundidade ela foi deixando de ser exigida. Ou então, o sarrafo, que era muito alto, com o tempo ele foi abaixando, entende? E antigamente não tinha isso. Antigamente era, por exemplo, eu vou falar no direito, né, que é a minha graduação. Poxa, no direito tem o Goffredo Teles Júnior, que foi professor da USP. Caramba, para você assistir uma aula do Goffredo, não é da minha época, tá, gente? Mas assim, pelas coisas que eu já li, enfim, relatos de ex-alunos dele, enfim, eram aulas extremamente densas, coisas para se ler extremamente densas, assim, para você entrar no curso de direito antigamente era muito, sabe, era muito puxado. Tem também, o Israel, eu até queria te perguntar, e para o Juan também, será que essa facilitação também não se dá por uma questão mercadológica? Porque hoje em dia existem muito mais cursos superiores, né? Enfim, o número de estabelecimentos de ensino é um número bem maior também, né? Então, enfim, isso também talvez não pode ser também uma. Isso também não pode responder um pouco sobre isso, sobre talvez essa facilitação ou sobre essa, esse reduzir o nível ao longo do tempo? Assim, não sei, estou lançando aqui, joguei para o alto só para pensar mesmo, eu não sei. Bom, eu acho que não vou dar uma resposta definitiva, mas eu acho que no passado o conhecimento ele era muito mais elitizado e aí as pessoas elas tinham como se especializar tanto, né? É igual aquela história lá de Aristóteles, né? Para Aristóteles fazer filosofia tinha que ter alguém trabalhando, entendeu? E aí, nesse sentido, essas pessoas que tinham tanta profundidade eram as pessoas que tinham tempo para estudar. E também
provavelmente deveria haver muito menos vagas, né? Porque tipo, diminui a oferta e aí o preço vai lá em cima, né? Em questões econômicas. Diminui a quantidade de vagas ali, todo mundo vai ter que brigar mais, vai ter que saber mais. Então é verdade, eu acho que tem muito disso mesmo. Provavelmente, ao passar dos anos, as vagas aumentaram muito. E aí perdeu-se a necessidade de se especializar tanto, né? Hoje o cara não estuda para saber, ele estuda para passar. É até uma autocrítica aqui, porque eu não estudei muito para passar no vestibular. Eu fiz, porque eu trabalhava, eu fui fazendo o básico lá e consegui, entendeu? Mas é difícil. Só que é triste também, né? Porque acaba que a gente não ouve mais falar de um Milton Santos, esse carinha aí que você citou. Faz tempo que a gente não vê intelectuais tão reconhecidos assim internacionalmente, vindos do Brasil. Exatamente. Levando aí para a área de humanos, principalmente filosofia, não é falar, né, cara? Tá na filosofia tá bem complicado, né? Os próprios professores estão reclamando bastante, tá? E não só reclamando, mas como também preocupados com a questão das ciências humanas, da parte da filosofia, né? Porque as vagas estão sendo aumentadas, sim, né? Mas só que a maioria das pessoas, dos alunos também não se interessam em filosofia, né? Então, tá bem corriqueiro mesmo, tá muitas reclamações. O próprio Tiago tava desabafando hoje sobre isso aí, sobre isso aí que você está conversando, né? Então, tá bem complicado ali para a questão de humanos aí na área de filosofia. Ainda mais por causa, né? Não vou entrar em algo partidário, mas ainda mais por causa do último governo também, né? O último governo teve muito ataque à filosofia em si, né? Eu não sabia, mas o meu professor ele falou que o governo, do último governo agora, ele tirou a bolsa de pesquisa da PUC, né? Então os alunos não estavam recebendo mais dinheiro, né, para investir em pesquisa, estavam fazendo avulso, pagando do próprio bolso, fazendo avulso e tal. Você vê como é que a coisa também tá complicada, tá bem complicado mesmo. Então, gente, alguém quer pontuar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, eu vou passar por Nico aqui para a gente já encerrar, beleza? Amanhã tem outra reunião com o Nico aí também, né? Outra reunião aqui para fritar o cérebro aí também com o Nico, muito bom. Vou passar para ele aqui, para a gente já encerrar, beleza, gente? Muito obrigado, valeu, Israel, por comparecer, tamo junto, né? Obrigadão, Lincoln, também, por comparecer, tamo junto demais. Vou passar aí pro link dos encerramentos, se tiver algum aviso aí, beleza? Maravilha, Juan. Encontro maravilhoso. Enfim, essa segunda parte aí do paradoxo do livre-arbítrio rendeu aí muitas reflexões, né? Semana que vem, a próxima sexta, dia 31 de março, teremos mais reunião do NEFI, né? Dessa vez aí com a linha Ciência e Religião, e a gente vai falar sobre espiritualidade na era do chat GPT. Na verdade, nós lançamos, né, essa discussão no WhatsApp do NEPI, rendeu bastante, foi muito bom, foi muito positivo. Então, nós resolvemos trazer esse tema para o nosso encontro mesmo, para a nossa reunião, para a gente, enfim, conversar um pouco mais sobre essa questão de conhecimento, inteligência artificial, enfim, filosofia da tecnologia, filosofia da religião, enfim, a gente vai ver aí os impactos da inteligência artificial.
O ChatGPT agora tem um rival, né? Parece que é o Bard, né? Da Google. A Google já estava trabalhando há algum tempo nesse projeto, mas como o ChatGPT lançou e veio com tudo, então a Google decidiu aí lançar ele aí, mesmo ainda não acabado, mas lançar para o pessoal já ir testando. Enfim, então, na próxima sexta-feira, 31 de março, 8 horas da noite, tá bom? Nós falaremos sobre espiritualidade na era do chat GPT. Beleza, pessoal? Bom, fiquem atentos no Instagram do Nefi, @NefiEstudos, tá bom? E também aqui no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Fique ligado, tem muitas novidades vindo por aí, tá bom? E sempre nós estamos trabalhando para proporcionar o melhor conteúdo para todos e que o Nefi continue sempre sendo essa comunidade, né? Essa comunidade que possibilita, que permite esses fóruns de discussão. É muito importante e que cada vez mais pessoas possam fazer parte dessa comunidade e estar conosco. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem ligados aí no nosso Insta, no YouTube. Se você quer fazer parte do grupo de WhatsApp e ainda não faz parte, é só você clicar no link que está na bio do Instagram, @NefiEstudos. Ok, galera? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.